E galera, esse é o capítulo 1100 de One Piece. E galera, o negócio com Kuma só piora cada vez mais. O cara só tem desgraça acontecendo na sua vida. Mas pelo menos uma coisa boa aconteceu. Ele conseguiu achar a cura pra Bonnie. Mas essa cura vai custar muito, mas muito caro pro Kuma. Se você quer saber o que aconteceu para ele fazer tudo isso, para ele conseguir a cura da Bonnie, vem comigo hoje descobrir tudo que aconteceu nesse capítulo. Deixe o seu like e se inscreva aqui na Central do Nerd, pois cada like, cada inscrição é um ótimo combustível pra gente trazer mais conteúdo de One Piece pra vocês. E galera, como eu disse anteriormente em alguns vídeos atrás, o YouTube cortou nosso alcance. Se você puder compartilhar esse vídeo, vai ajudar a gente bastante. Então sem mais enrolação, bora ver aqui tudo que aconteceu nesse capítulo 1100 de One Piece. A gente começa já no flashback, continuando onde parou, onde o Vegapunk deu uma proposta pro Kuma, que era ele fazer experimentos no Kuma e clonar ele. Em troca, o Vegapunk, iria curar a Bonnie sem nenhum custo. Mas esse foi o erro do Vegapunk, já que um cara tão brilhante, tão esperto, se mudou para um laboratório e não checou ver se tinha escutas lá dentro. Infelizmente tinha e ele não checou. Essa informação acabou sendo passada por Saturno, que é um dos Goroseis mais miseráveis da obra. Então ele acabou mandando Kizaru para falar sobre esse assunto, que é nada bom. O Vegapunk simplesmente está negociando com um pirata. Então Saturno lá, por meio daqueles telefones do mundo de One Piece, eles começam a negociar sobre a cura da Bonnie e como o Kuma deveria passar por um processo para ele se transformar num ciborgue, e também ele deveria se tornar um Shichibukai, já que um anterior foi derrotado pelo Ace. Sim, o Ace acaba aparecendo mais uma vez nesse capítulo. E ter o Kuma como Shichibukai é uma boa imagem para a marinha, mostrando que eles têm piratas extremamente poderosos junto com eles. E o Kuma já tinha uma fama de rei tirano e tudo mais. Agora se tornando um Shichibukai que serve o governo mundial seria muito ótimo para eles. E a segunda condição, como eu disse anteriormente, é o Kuma passar por um processo para ele acabar se transformando numa arma para a marinha, modificando completamente o seu corpo, transformando ele meio ciborgue, tirando aquela imagem que ele tinha lá do exército revolucionário. Se ele mudar completamente e passar agora a dar medo nas pessoas, ele seria um cara bem mais visto pelo governo mundial e tudo mais. E o terceiro e último, mais pesado, a condição do Gorosei Saturno é simplesmente o Kuma abandonar a sua personalidade e todos os seus pensamentos, alterando completamente a sua mente. A gente vê aqui o do porquê a mente do Kuma está completamente bagunçada. Ele fez tudo isso para salvar a Bonnie da sua doença, que era basicamente incurável. É por isso que a gente vê o Kuma lá do lado da marinha, dos Shichibukais, mesmo ele passando por tudo que ele passou na mão do governo mundial, ele acabou perdendo as suas memórias para salvar a sua filha Bonnie. É por isso que estava todo esse tempo, entre aspas, junto à marinha. Até o Vegapunk fica extremamente irritado com essa proposta do Saturno, falando que, pô, se ele fazer isso, ele vai perder completamente a sua essência. Ele basicamente tá decretando a sua própria morte. E o Vegapunk fica muito pistola com o Saturno, mas o Saturno não tá nem aí, só quer fazer as suas vontades e tudo que for bom pro governo mundial. Mas o Kuma, ele começa a pensar o seguinte: cara, só faça tudo isso, eu vou aceitar, já que isso é a única maneira de salvar a Bonnie. Pode fazer, Vegapunk. Isso só mostra o quão determinado tá o Kuma em salvar a Bonnie, já que ele não conseguiu salvar a Jean. Pelo menos ele possa salvar a sua querida filha, mesmo que significa perder literalmente a sua humanidade e todos os pensamentos e todas as suas vontades. Se a Bonnie viver, ele vai fazer isso sem pensar duas vezes, mostrando que o Kuma é um cara extremamente insano e muito carismático, cara. Ele, nesse flashback, que eu não gostava dele, rapaz, com certeza vai passar a gostar dele mais ainda e odiar muito mais o governo mundial. Então, com o Kuma aceitando todas essas condições, Saturno, ele começa a falar como vai ser o procedimento de tudo isso, de como vai levar 6 meses para tirar todas as escamas da Bonnie, e precisa de 1 ano para descansar depois de tirar as escamas, e vai levar 2 anos para modificar completamente o corpo do Kuma. Ele fica muito aliviado em ouvir isso, já que quando ele fizer 10 anos ele pode cumprir a sua promessa, que era salvar ela e ela poder viajar ao mundo. Mas vai ter uma pequena mudança, já que ele não vai mais poder ficar perto dela. O Saturno tem uma condição: só pode fazer esse procedimento se a Bonnie, depois de fazer a cirurgia, ela ficar sob os cuidados do governo mundial. Antes disso ele não pode, já que isso
seria meio que um seguro pro Kuma não fugir junto com a sua filha. Ele concorda, meio relutante, mas não tem o que fazer. Se ele quer salvar sua filha, tem que aceitar todos os caprichos desse vagabundo do Saturno. E olha que ele tava ameaçando fazer a Bonnie virar uma escrava. Olha o nível de pensamento desses caras. E o Kuma fica muito com medo, mas ele pede um pedido apenas, que ele não conte a verdade a Bonnie, senão com certeza ela iria fazer tudo para atrapalhar todo esse processo. E que coloque ela lá no reino Soulbert, acho que assim se pronuncia o nome, para que ela viva em paz e muito bem. Enquanto o governo mundial poderia mandar uma agente para ficar vigiando ela e tudo mais. Já que não faria nenhuma diferença o local que ela ficasse, já que o governo mundial controla tudo. É só uma questão de tempo para achar ela e capturar, se ele tentasse fugir. Então o Kuma começa a contar uma história falando que ele estava com uma doença que eles precisavam ficar lá por 6 meses juntos. A Bonnie fica muito feliz com toda essa situação. É aqui que a gente vê que a ideia de dividir o cérebro do Vegapunk acaba surgindo. E várias ideias na sua cabeça começam a surgir. Ele pensou, mano, já pensou se eu tivesse 5 de mim, seria muito bom. Eles iriam me ajudar bastante. Então a gente vê aqui desse pontapé inicial que ele pensou em dividir o seu cérebro e tudo mais. Não só isso, a gente vê também a ilha do Vegapunk sendo construída aos poucos, a Bonnie desenhando do Kuma, os dois dormindo juntos, passando 6 meses só de paz e felicidade, enquanto tudo passava aquele processo de cirurgia e tudo mais. Até um momento muito engraçado e muito inesperado é o Vegapunk, o próprio Kizaru, Sentomaru, Kuma e a Bonnie comendo pizza e dançando aquela música do próprio Nika, que é o deus do sol, deus da liberdade e tudo mais. Então acaba se passando 6 meses e a Bonnie tem que voltar para a ilha Soulbert, eu acho que assim se pronuncia o nome, onde a Connie tava lá ajudando todo mundo, inclusive prometeu mais uma vez cuidar da Bonnie. O Kuma tá explicando a situação pra geral. Aquela gente que o Saturno mandou aparece. Ela era a Alpha, era encarregada de cuidar da Bonnie durante esse ano, pois tinha que analisar o processo da cirurgia e tudo mais, ver se ela ia responder corretamente ao tratamento. E o Kuma mente mais uma vez para ela, falando que ele, quando passar esse ano, ele com certeza iria levar ela ao mar. Mas ele estava mentindo, já que sua mente seria apagado pelo governo mundial e ele se tornaria um Shichibukai e serviria eles eternamente. E até tem uma cena muito bizarra da Alpha ameaçando quebrar o pescoço da Bonnie se o Kuma resolvesse voltar. Então ele acaba se despedindo da Bonnie, falando muito obrigado por ter nascido. Desde que ele nasceu, o Kuma teve vários momentos felizes e em paz. Também poderia lembrar da Jin, então ele se despede para nunca mais retornar para aquela ilha e nunca mais retornar para Bonnie. Um final muito triste pro Kuma, galera. Realmente o cara só tem desgraça acontecendo na sua vida, infelizmente. Então, como eu disse, ele acabou se tornando um Shichibukai e vários piratas acabaram reconhecendo isso. A própria Boa Hancock, o próprio Doflamingo, o Crocodilo, o próprio Mihawk também acabam recebendo essa notícia. E o próprio Kobe, durante esse flashback, acaba aparecendo, servindo a Álvida e tudo mais. E o Ace aparece também falando tudo isso com Jinbe, com Barba Negra e também com Barba Branca. O Oda não perde uma oportunidade de trazer o Ace novamente, já que ele acabou morrendo lá em Marineford. Mas quando a gente tá no flashback, ele teve essa oportunidade de trazer ele de volta. E até o Drago acaba aparecendo, só que infelizmente, novamente, ele não faz nada. Ele só pensa. Ele não fez nada em relação a Jinbe e também não fez nada em relação ao Kuma, já que ele que mandou o Kuma ir lá ver o Vegapunk. Então muito provavelmente já tem isso em mente, que isso tudo acontecendo em parte é culpa dele. Se ele fosse junto, tudo mais, ajudar ele, nada disso teria acontecido, muito provavelmente. Até o próprio Sabo fala que os Shibukais não estão respondendo ao governo. Então, será que o Kuma também está seguindo esse caminho ou ele realmente virou um escravo? Creio que ele ainda tem um pouco da sua consciência, escrevendo cartas para Bonnie, falando como tá o mar, tá muito agitado, que as coisas não tão fáceis, mas ele tá bem. Mas infelizmente acabou recebendo uma ordem do governo mundial ir lá para o West Blue, onde a gente vê o Luffy correndo de um tigre. Então muito provavelmente nos próximos capítulos de One Piece nós teremos o fim desse flashback. E o que será que levou o Kuma a virar novamente um escravo dos Terubits? Já que ele perdeu sua memória, mas lembra que ele ajudou o Luffy. Então isso pode ter sido a causa dele virar um escravo novamente. Deixando nos comentários o que você achou desse capítulo, desses flashbacks do Kuma e tudo mais, da própria Bonnie e também da volta do Ace. Volta entre aspas. Deixa aqui nos comentários, deixa o seu like e se inscreva aqui na Central do Nerd, porque nós vamos trazer todos os capítulos de One Piece o mais rápido
possível pra vocês. E pra você não ficar de fora e nem perder os próximos capítulos, é preciso estar inscrito aqui e com as notificações ativadas. E lembrando, se você puder compartilhar esse vídeo, vai ajudar a gente bastante. Tamo junto, galera, e valeu!